magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Rui Vicente Oppermann. Diretora da Faculdade de Medicina, professora Lúcia Maria Kliman. Professor Marcelo Rodrigues Gonçalves, paraninfo desta turma. Ilustres componentes da mesa, queridos colegas e convidados aqui presentes. Boa noite. Heráclito, na Grécia Antiga, dizia que nada neste mundo é permanente e que o rio em que se pisa pela segunda vez não é o mesmo em que pisamos pela primeira. Discussões filosóficas à parte, as 60 vozes que aqui represento não são as mesmas que adentraram a esta universidade há 6 anos atrás. No dia 4 de julho de 2011, subimos as escadarias desta universidade pela primeira vez. Subíamos cada degrau, mantendo o desconfortável silêncio daqueles que enfrentam um futuro totalmente desconhecido. Subíamos felizes pela conquista, mas apreensivos com o medo de não atingir as expectativas, com o medo de falhar. Mas nada neste mundo é permanente. E o medo dos primeiros dias deu lugar à certeza de que estávamos no caminho certo. Tivemos a convicção de que a nova batalha seria árdua, mas já sabíamos que éramos capazes de enfrentá-la. Estávamos apoiados sobre ombros de gigantes. E seguimos além. Ao longo destes 6 anos, fomos colocados à prova. Superamos 9.210 horas-aula, 65 disciplinas, mais de 120 testes escritos. E aprendemos muito com isso. Mas nossa formação não foi resumida em aprendizados meramente técnicos. Pelo contrário, foram nossas experiências individuais as maiores fontes de ensinamento a respeito da complexidade humana e da dinâmica social. Um dos nossos primeiros e maiores aprendizados foi o de viver em coletivo, tarefa que requer empatia, uma das mais complexas habilidades humanas. Empatizar exige uma extrema elaboração mental, e não nascemos prontos para isso. Nem sequer iniciamos a faculdade prontos para isso. Mas nada neste mundo é permanente. E ao longo de nossa convivência, temos aprendido a respeitar o outro e a empatizar com as particularidades que até então eram estranhas a nós. A empatia exige que os preconceitos sejam sacrificados, extintos. E essa habilidade pessoal leva a um dos maiores avanços no campo social, o respeito às diversidades. Nossa turma pôde, então, dar ouvido às diferenças e, com isso, descobrir que a diversidade fortalece, ao invés de reduzir. Aprendemos com alguns colegas que a cor da pele não determina o sucesso, muito menos a competência. Aprendemos que o gênero não limita a força ou a garra para se atingir a vitória. Aprendemos que a orientação sexual não tem relação alguma com o caráter ou com a integridade moral do indivíduo. E descobrimos além disso. Percebemos que esses, na realidade, são as peças que enriquecem nosso meio, dando cor e vivacidade ao painel da vida. Essa constatação, ela pode parecer minúscula ou até mesmo pueril, mas para as minorias, para aqueles que sofrem diariamente o peso do preconceito, essa é uma conquista colossal e só temos a agradecer por isso. Mas nossos aprendizados não foram somente carregados de adjetivos afáveis. Em nossos anos de formação, vivemos o conturbado cotidiano da saúde pública brasileira. E aprendemos que a medicina tem muito a ajudar, mesmo em um sistema debilitado e de escassos recursos. Nossa profissão carrega consigo um enorme compromisso, o de defender a saúde daqueles que nada têm. E a partir de hoje, este passa a ser também o nosso maior desafio. Cabe a nós, futuros médicos, a obrigação de manter os olhos atentos para a miséria que amedronta este país. Temos, e já nos incluímos neste processo, o dever de empunhar, como bandeira de luta, a causa do doente pobre e desassistido. A partir desta noite, saímos desta tribuna com o compromisso de lutar
pela melhora de nosso sistema de saúde, hoje precário e desigual. Saímos com o dever de não mantermos uma postura passiva e alienada, limitada à atitude ineficaz daqueles que apenas reclamam e nada fazem. Será o nosso trabalho e a nossa responsabilidade social as principais forças propulsoras na busca de um país melhor. E depois destas palavras, talvez muitos de vocês estejam se perguntando que tipo de médicos nos tornaremos. Ou estejam se questionando se seremos realmente capazes de praticar o juramento que hoje proferimos. Bom, não somos 60 indivíduos iguais e provavelmente não seguiremos os mesmos caminhos. Mas hoje, partimos desta instituição, esclarecidos de nossa responsabilidade política e social. Partimos como filhos de uma universidade pública, erguida e sustentada pelo povo. Sabemos que nosso diploma é fruto do trabalho de imigrantes, de escravos, de operários cujo suor do trabalho permitiu que chegássemos até aqui. Saímos desta universidade sabendo que esse diploma não se resume a uma conquista pessoal. Ele carrega consigo a esperança de 207 milhões de brasileiros por uma saúde pública de dignidade. Saímos desta universidade com o objetivo de nos mantermos sempre humildes e nunca indiferentes ao sofrimento alheio. Partimos com o objetivo de servir ao próximo e de fazer de nossa profissão uma fonte de esperança aos doentes, aos pobres e aos marginalizados. Senhoras e senhores, a conquista de hoje não se faria completa se estivéssemos há 50 ou 60 anos atrás. Nossa vitória se dá a preços altos, pago por uma história de lutas e de sofrimento. Nossa conquista provém de diversas batalhas traçadas em defesa do direito estudantil negro, em defesa da participação da mulher nas universidades brasileiras, em defesa ao respeito pelos direitos homoafetivos no ambiente acadêmico. Os tempos passados eram árduos e injustos, mas o presente também o é. A atual desigualdade de acesso à educação mantém nossa sociedade altamente estratificada, alimentando a miséria, a desigualdade e o preconceito. Mas nada neste mundo é permanente. E cabe a nós, médicos, enfermeiros, cidadãos no geral, promover o respeito à saúde e à educação do povo brasileiro. Que sigamos sempre aprimorando a busca por uma sociedade igualitária e justa. Esse discurso não se faria completo e perderia totalmente o seu sentido se diante de vocês não agradecêssemos aos verdadeiros protagonistas da vitória de hoje. Essa formatura pertence, em primeiro lugar, aos nossos pais. Pais não necessariamente biológicos, mas pais de alma e pais de espírito. Agradecê-los é, portanto, a tarefa mais importante nessa noite. Pais, vocês sempre estiveram presentes em nossas vidas. Acolheram o nosso primeiro suspiro, ampararam o nosso primeiro choro, decifraram o nosso primeiro olhar. Vocês construíram em nós o que havia de melhor em vocês, nunca hesitando em nos tornar a sua maior obra. E ao longo dos nossos anos, apesar de ainda poucos, vocês sempre estiveram presentes. Vocês permaneceram fortes, mesmo em nossos momentos de maior fraqueza. Seguem orgulhosos, mesmo em nossos momentos de maior fracasso. Não somos nada mais do que o resultado de seus esforços. Vocês são, e serão sempre, as pessoas mais importantes de nossas vidas. E aos nossos pais, que aqui não se fazem presentes, porque Deus já os conduziu à eternidade, registramos neste dia nossa saudade eterna. A perda dos que amamos é a dor mais penosa e o vazio mais angustiante da experiência humana. Não existe nenhum eufemismo que suavize a morte. Mas esperamos que, de onde quer que estejam, que nossos pais sintam-se orgulhosos de nossa vida. Essa nossa conquista de hoje nada mais é do que a continuação de suas jornadas. Hoje, nesta tribuna, mantemos viva a presença de seus espíritos e a lembrança de seus ensinamentos. Essa formatura também é resultado do trabalho de outros inúmeros protagonistas
que muito se dedicam à formação médica e universitária. Agradecemos a todos os servidores desta instituição e de nosso hospital, que trabalham diariamente para manter uma estrutura educacional completa e eficiente. Agradecemos também aos nossos médicos residentes por nos servirem sempre de inspiração ao porvir, aos médicos contratados, verdadeiros educadores no sentido real da palavra, e aos nossos mestres, por nos introduzirem aos conceitos éticos e por nos ensinarem uma medicina científica, atualizada e baseada nas melhores evidências. Agradecemos, em especial, ao nosso paraninfo, professor Marcelo Gonçalves, representação máxima de uma medicina social, humanizada e centrada no paciente. Senhoras e senhores, antes de finalizar, gostaria de discorrer algumas breves palavras pessoais aos meus colegas de turma. Vou tentar ficar assim. Caros, foi um privilégio e uma honra conviver com vocês. Por estes 6 anos, vocês acolheram cada singularidade minha, tornaram minúsculos os meus maiores medos. E eu só tenho a agradecer. E a confessar que a saudade já dói, e há de doer ainda mais. Eu levarei dentro de mim cada um de nós. Guardarei na memória cada conversa, cada abraço, cada sorriso que recebi ao longo destes anos. Sei que seguiremos caminhos bem distintos, viveremos futuros bem distantes, mas a recordação desta turma permanecerá intacta em meu espírito. Eu saio da casa de Sarmento Leite não só com um diploma, mas com uma bagagem repleta de amigos e repleta de irmãos. Que Deus ilumine sempre a nossa turma. Que Deus ilumine a todos aqui presentes. Muito obrigado.